Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela, da semana 6 a 12 de maio, que tem o tema Você está pronto para se dedicar a Jeová? Estaremos fazendo esse estudo completo, com leitura, perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui, para agora juntos prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela, estudo 9, que tem o tema Você está pronto para se dedicar a Jeová? O texto base de nossa consideração é o livro do Salmo 116, o versículo 12. Como vou retribuir a Jeová todo o bem que me tem feito? Então, qual vai ser o objetivo desse estudo? Este estudo vai ajudar você a ter uma forte amizade com Jeová a ponto de querer se dedicar a Jeová e se batizar. Então, antes de darmos início, gostaríamos de incentivar e lembrar a todos para se inscrever no canal, caso você ainda não seja, ative o sino para que você possa receber as notificações semanalmente, faça seu comentário, compartilhe e no final deixe o seu like para que assim você possa ajudar esse canal a chegar mais longe. E se você quiser também, temos agora a opção Seja Membro. É uma forma de você estar ajudando diretamente o canal, ok? Então vamos iniciar fazendo a leitura, depois as perguntas e obtendo as respostas. Então, leitura do 1 e do 2. Nos últimos 5 anos, mais de 1 milhão de pessoas se batizaram como testemunhas de Jeová. Muitas delas são como Timóteo, que aprendeu a verdade desde a infância. Outros aprenderam sobre Jeová quando já eram adultos, alguns até bem idosos. Uns anos atrás, uma mulher que estudava a Bíblia com as testemunhas de Jeová se batizou aos 97 anos de idade. Talvez você esteja estudando a Bíblia ou seus pais sejam testemunhas de Jeová. Nesse caso, você pensa em se batizar? Esse é um alvo excelente. Mas antes disso, você precisa se dedicar a Jeová. Este estudo vai explicar o que essa dedicação significa. Também vamos ver por que você não precisa ter medo de se dedicar a Jeová e se batizar quando estiver pronto para isso. Então a pergunta: o que uma pessoa precisa fazer antes de se batizar? Então a resposta: a pessoa ela precisa se dedicar a Jeová. E este estudo vai explicar o que significa, e veremos também por que não há necessidade de ter medo de se dedicar e se batizar. Leitura do parágrafo 3. O que é dedicação? Na Bíblia, dedicação significa separar algo para um objetivo sagrado. Os israelitas eram um povo dedicado a Jeová, mas alguns deles eram dedicados a Jeová de uma maneira especial. Por exemplo, Arão usava o sinal sagrado de dedicação, uma lâmina brilhante de ouro na frente do turbante dele. Essa lâmina de ouro indicava que ele tinha sido escolhido para um privilégio especial, servir como sumo sacerdote de Israel. Os nazireus também eram dedicados a Jeová de uma maneira especial. A palavra nazireu vem da palavra hebraica nazir, que significa dedicado ou separado. Os nazireus tinham que seguir algumas restrições que estavam na lei mosaica. Pergunta: dê alguns exemplos da Bíblia de pessoas que eram dedicadas a Jeová. Então podemos citar os israelitas, Arão e os nazireus. Todos eram pessoas escolhidas e separadas para servir e fazer a vontade de Jeová. Leitura do 4. Quando você se dedica a Jeová, fazer a vontade dele passa a ser a coisa mais importante na sua vida. Você também escolhe se tornar discípulo de Jesus. Mas o que está envolvido nessa dedicação? Jesus disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo.
A expressão grega traduzida negar a si mesmo também significa dizer não a si mesmo. Ao se dedicar a Jeová, você abre mão de suas vontades e precisa dizer não a qualquer coisa que desagrade a Ele. Isso inclui dizer não às obras da carne, como a imoralidade sexual. Será que obedecer a Jeová vai tornar sua vida difícil? Não, se você amar Jeová e estiver convencido de que as suas leis são para o seu bem. Um irmão chamado Nicholas disse o seguinte: você pode encarar as leis de Jeová como a grade de uma prisão que tira toda a sua liberdade, ou como a grade de uma jaula de leões que protege você do perigo. Então a pergunta parte A: o que está envolvido em se dedicar a Jeová? Então, o que está envolvido é que, a partir de nossa dedicação, fazer a vontade de Jeová se torna a coisa mais importante de nossa vida e escolhemos ser discípulos de Cristo, negando a nós mesmos para fazer a vontade deles. E a pergunta parte B: o que significa negar a si mesmo? Significa dizer não às nossas vontades e evitar desagradar a Jeová. E fazer essas coisas não torna a nossa vida difícil, mas quando amamos a Deus, sentiremos alegres em fazer a sua vontade. Leitura do 5. Como você se dedica a Jeová? Fazendo uma oração a Ele. Nessa oração, você promete que vai adorar apenas a Jeová e que a vontade dele vai ser a coisa mais importante na sua vida. Em outras palavras, você promete a Jeová que vai amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de toda a sua força. Essa dedicação é feita em particular entre você e Jeová. Já o batismo é feito em público. Ele mostra para as pessoas que você se dedicou a Jeová. Sua dedicação é uma promessa muito séria. Por isso, você vai fazer de tudo para cumprir essa promessa. E Jeová espera que você faça isso. Pergunta parte A: como uma pessoa se dedica a Jeová? Fazendo uma oração, e nessa oração prometemos que vamos adorar somente a Jeová e que a vontade dele vai ser a coisa mais importante na nossa vida. Pergunta parte B: qual é a diferença entre a dedicação e o batismo? A diferença é que a dedicação é feita em particular e o batismo é feito em público, para mostrar para as pessoas que você se dedicou a Jeová. Vamos fazer agora a leitura do 6 com o subtítulo: por que se dedicar a Jeová? O motivo principal de você querer se dedicar a Jeová é o amor que você sente por Ele. Esse amor não é apenas uma emoção passageira, mas é baseado em conhecimento exato e compreensão espiritual, ou seja, em tudo que você aprendeu sobre Jeová e a vontade dele. Isso faz com que você ame a Jeová cada dia mais. O estudo da Bíblia fez você ter certeza de que 1. Jeová é uma pessoa real. 2. A Bíblia é a sua palavra inspirada. E 3. Jeová usa a sua organização para fazer a vontade dele. Pergunta: por que uma pessoa decide se dedicar a Jeová? Pelo amor que sente por ele. E esse amor é baseado em conhecimento exato e compreensão espiritual. E a pessoa passa a ter a certeza de que Jeová é uma pessoa real. A Bíblia é inspirada por Deus e que Jeová usa sua organização para fazer a sua vontade. Leitura do 7. Aqueles que se dedicam a Jeová devem ter um conhecimento básico da Bíblia e viver de acordo com as leis de Jeová. Eles fazem o melhor para compartilhar com outros o que aprenderam da Bíblia. O amor deles por Jeová aumenta e eles querem adorá-lo de todo o coração. É assim que você se sente? Se você amar Jeová dessa maneira, você vai se dedicar e se batizar por vontade própria. Você não vai fazer isso só para agradar a seus pais ou quem está ensinando a Bíblia para você
e nem porque seus amigos já se batizaram. Pergunta: o que é necessário fazer antes de nos dedicar a Jeová? É necessário ter um conhecimento básico da Bíblia e viver de acordo com as leis de Jeová, e fazer o melhor para compartilhar com outros a verdade da palavra de Deus. E à medida que o amor for aumentando, eles querem ou nós queremos adorá-lo de todo o coração. Leitura do 8. Ao pensar em todas as coisas que Jeová já fez por você, você fica muito grato a ponto de querer dedicar sua vida a Ele. A Bíblia diz que Jeová é quem nos dá toda boa dádiva e todo presente perfeito. O maior presente de todos é o sacrifício de seu Filho Jesus. Pense nisto. É só por causa do resgate que você pode ter uma amizade forte com Jeová. Além disso, Jeová dá a você a oportunidade de viver para sempre. Por isso, a dedicação a Jeová é uma das melhores maneiras de mostrar o quanto você é grato pelo resgate e por todas as bênçãos que já recebeu. É isso que aprendemos na lição 46.4 do livro Seja Feliz para Sempre, que inclui o vídeo de 3 minutos. Que presente podemos dar para Deus? Pergunta: qual é a relação entre a gratidão e a dedicação a Jeová? Pois quando somos gratos a Jeová, queremos dar a nossa vida a Ele. Pois Jeová já nos deu um presente maravilhoso, na qual podemos ter uma amizade chegada com Ele. Seu amado Filho Jesus Cristo, nos dando a oportunidade de viver para sempre. Subtítulo: você está pronto para a dedicação e o batismo? Leitura do 9. Talvez você ache que ainda não está pronto para se dedicar a Jeová e se batizar. Pode ser que você ainda precise fazer mudanças na vida para seguir os padrões de Jeová ou precise de mais tempo para fortalecer sua fé. O amor que cada pessoa sente por Jeová cresce num ritmo diferente, e nem todos os jovens se batizam com a mesma idade. Por isso, é importante entender as mudanças que você precisa fazer e dar o seu melhor sem se comparar com outros. Pergunta: por que ninguém deve se sentir pressionado a se dedicar a Jeová? Porque o amor que cada pessoa sente por Jeová cresce de uma forma diferente, e nem todos se batizam com a mesma idade. Cada uma precisa entender que mudanças precisa fazer ou fortalecer a fé para poder dar o seu melhor. Leitura do 10. Mesmo se você perceber que ainda não está pronto para se dedicar a Jeová, não desista desse alvo. Peça a ajuda de Jeová para fazer as mudanças necessárias. Pode ter certeza que Jeová vai ouvir a sua oração e ajudar você. Pergunta: o que você pode fazer se ainda não estiver pronto para se dedicar a Jeová e se batizar? Não podemos desistir do nosso alvo. Precisamos pedir a ajuda de Jeová e fazer as mudanças necessárias. Subtítulo: por que alguns não se decidem? Leitura do 11. Algumas pessoas que já estão prontas para a dedicação e o batismo ainda ficam em dúvida se devem fazer isso ou não. Talvez pense: e se depois do batismo eu cometer um pecado grave e for desassociado? Se você tiver esse medo, confie que Jeová vai dar tudo o que você precisa para andar de um modo digno dele, a fim de lhe agradar plenamente. Ele também vai fortalecê-lo para que você faça o que é certo. Jeová já ajudou muitas pessoas a ser obedientes a ele. É por isso que, relativamente, poucos são desassociados da congregação. Jeová nos dá tudo o que precisamos para continuar leais. Pergunta: como Jeová vai nos ajudar a continuar leais a Ele? Jeová vai nos dar tudo o que precisamos para andar de um modo digno. Ele também vai nos fortalecer para que possamos fazer o que é certo. Então podemos ficar tranquilos, pois Jeová sempre nos ajudará. Leitura do 12. Todos nós somos tentados a fazer coisas erradas.
mas você pode escolher o que fazer quando for tentado. A verdade é que, no fim das contas, você é que está no controle do que fazer com sua vida. Algumas pessoas dizem que é impossível controlar o que pensamos e o que fazemos, mas isso é mentira. Você pode sim controlar seus desejos errados. Por isso, toda vez que for tentado, você pode escolher fazer o que é certo. Para conseguir isso, ore a Jeová todo dia. Tenha uma boa rotina de estudo pessoal e assista a todas as reuniões. Além disso, aproveite cada oportunidade para compartilhar sua fé com outros. Fazendo sempre essas coisas, você terá a força necessária para continuar leal a Jeová. E nunca se esqueça, Jeová sempre vai te ajudar a fazer a coisa certa. Pergunta: o que você pode fazer para não cometer um pecado grave? Podemos escolher o que fazer, pois nós estamos no controle. E para conseguir fazer o que é certo, podemos orar a Jeová todos os dias, precisamos ter uma boa rotina espiritual e aproveitar todo momento para compartilhar as verdades da palavra de Deus. Leitura do 13. Vai ser mais fácil continuar leal a Jeová se, antes de ser tentado, você já tiver decidido o que fazer. A Bíblia fala de várias pessoas que fizeram isso e que, assim como nós, eram imperfeitas. Veja o exemplo de José. A esposa de Potifar tentou várias vezes seduzir José, mas ele não tinha dúvida nenhuma de como reagir. A Bíblia diz que ele se recusava e dizia: como eu poderia cometer essa grande maldade e realmente pecar contra Deus? Fica claro que José sabia exatamente o que fazer antes de ser tentado pela esposa de Potifar. Por isso, ele conseguiu fazer o que era certo. Pergunta: que bom exemplo José deixou para nós. José estava decidido a continuar leal a Jeová antes de ser tentado, pois quando ele foi tentado pela esposa de Potifar, ele disse: como eu poderia cometer essa grande maldade e realmente pecar contra Deus? Isso mostra que José estava decidido. Leitura do parágrafo 14. Como podemos ter a mesma determinação de José? Você pode decidir agora o que vai fazer quando enfrentar uma tentação. Não pense duas vezes em dizer não para as coisas que Jeová odeia e nem fique pensando nelas. Assim, você vai conseguir resistir à tentação porque já saberá como reagir. Pergunta: como podemos rejeitar as tentações? Precisamos decidir agora o que vamos fazer quando enfrentarmos uma tentação. Não podemos pensar duas vezes em dizer não. Precisamos ser firmes. Somente assim conseguiremos resistir às tentações. Leitura do 15. Pode ser que você já tenha certeza que encontrou a verdade e quer servir a Jeová de todo o seu coração. Mas talvez você ainda não se sinta preparado para se dedicar a Jeová e se batizar. Nesse caso, você pode fazer o mesmo que Davi e implorar a Jeová: examine-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me e conhece as minhas ansiedades. Vê se há em mim alguma tendência prejudicial e guia-me no caminho da eternidade. Jeová abençoa aqueles que o buscam seriamente, e você mostra que está fazendo isso ao se esforçar para atingir o alvo da dedicação e do batismo. Pergunta: como uma pessoa mostra que está buscando seriamente a Jeová? Por implorar a Jeová pedindo que nos examine, assim como Davi fez. Quando buscamos seriamente a Deus, mostramos que estamos nos esforçando para atingir o alvo da dedicação e o batismo. Subtítulo: continue se achegando a Jeová. 16 e 17. Jesus disse que seus discípulos são atraídos por Jeová. Pense em como isso é maravilhoso e no que significa para você. Jeová vê algo de bom em cada pessoa que ele atrai para a verdade. Ele vê cada um de nós como uma propriedade especial, ou seja,
uma pessoa estimada. É assim que Jeová vê você. Pode ser que você seja um jovem que está sendo criado, na verdade, pelos pais. Talvez você ache que está servindo a Jeová só porque seus pais estão fazendo isso, e não porque Jeová escolheu você. Mas a Bíblia diz: acheguem-se a Deus e ele se achegará a vocês. Quando você toma a iniciativa de se achegar a Jeová, ele faz a parte dele e também se aproxima de você. Para Jeová, você é muito mais do que só uma pessoa num grupo. Jeová se aproxima de cada pessoa de maneira individual, inclusive daqueles que estão sendo criadas na verdade. Quando alguém toma a iniciativa de se achegar a Jeová, ele faz o que já lemos em Tiago 4:8. Pergunta: como os que são criados na verdade podem se achegar a Jeová? Por tomar a iniciativa em se achegar a Deus. Pois quando somos criados na verdade, pode ser que achamos e fazemos parte de um grupo, mas Jeová nos vê individualmente e quer nos ajudar. Então, quando fazemos a nossa parte, Jeová se achega a nós. Leitura do 18. Quando você se dedica a Jeová e se batiza, você está imitando Jesus. Por vontade própria, Jesus estava disposto a fazer qualquer coisa que seu Pai pedisse. No próximo estudo, veremos o que pode ajudar você a continuar servindo a Jeová lealmente depois do batismo. Então a pergunta: o que vamos ver no próximo estudo? Veremos o que pode ajudar você a continuar servindo a Jeová lealmente depois do batismo. Vamos fazer agora as perguntas de recapitulação. Então, a primeira pergunta: qual é a sua resposta? O que significa ser dedicado a Jeová? Então, significa escolher servir a Jeová de todo o coração, para sempre, e devemos negar a nós mesmos e seguir tanto ao Pai como ao Filho. A segunda pergunta: de que maneira a gratidão vai ajudar você a se dedicar a Jeová? Porque quando somos gratos a alguém, queremos fazer de tudo para agradá-lo. Assim é com o nosso Deus. Queremos entregar nossa vida a Ele. E por meio do sacrifício de seu Filho, conseguimos ter um bom relacionamento com o Pai e ter a esperança de vida eterna. E a última pergunta: o que vai ajudar você a não cometer um pecado grave? É estar decidido a não desagradar a Jeová e querer se proteger antes que venha a tentação. Para isso, precisamos pedir ajuda de Jeová, orar e ter o hábito de ter um estudo pessoal e compartilhar as verdades. Se fizermos assim, estaremos prontos para servir a Jeová de coração. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo e espero que possa ter ajudado vocês a preparar melhor os seus comentários. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.